A paz do Senhor, eu sou a missionária Maria Carolina, professora da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, no bairro de Planalto, e essa leitura bíblica diária de hoje, que se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, dos versos 10 a 12, que nos diz assim: trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Assim nós, que vivamos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opere a morte, mas em vós a vida. A primeira parte do versículo vai nos dizer assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Dizendo que ele sempre trazia no corpo a mortificação ou a morte de Jesus, Paulo queria dizer que o mesmo tipo de sofrimento que provocou a morte de Jesus estava presente em seu corpo. Então, pelo fato de Jesus ter morrido por ele, Paulo estava constantemente disposto a arriscar a sua vida por Jesus e pelo que ele morreu, a salvação das almas perdidas. Os açoites e os apedrejamentos deixaram cicatrizes, de forma que Paulo podia dizer: desde agora ninguém me inquietes, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6:17. A segunda parte do versículo vai nos dizer assim: para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Entretanto, em meio a tudo isso, ele podia revelar a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus no seu corpo. Mesmo quando foi apedrejado e deixado como morto, ele se levantou, curado, e continuou a sua viagem missionária. Sobreviveram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tentando convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbes. Atos capítulo 14, versos 19 a 20. A terceira parte do versículo vai nos dizer assim: e assim nós que vivamos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. No intuito de esclarecer seu raciocínio, Paulo repetiu a ideia de acabar de expor. Embora ele e seu companheiro estivessem vivos, eles eram continuamente entregues à mortes por causa da sua relação com Jesus. Falando sobre Epafrodito, Paulo afirma: porque pela obra de Cristo chego até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para contigo a falta do vosso serviço. Filipenses 2:30. Muitos tentavam evitar essa mortificação, fazendo concessões que Deus não se agrada. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gálatas 6:12. A quarta parte do versículo vai nos dizer assim: para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. O testemunho que deram a juízes, governantes e reis mostraram a vida de Cristo presente em suas carnes. Seu corpo mortais, sujeitos à morte. Mais tarde, Paulo escreveu aos Romanos, citando os Salmos 44, verso 22.
como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos sepultados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Romanos 8, 36, 37. Ainda que a morte estivesse trabalhando dessa forma em Paulo e seus companheiros, por causa das dificuldades e perseguições que enfrentaram, ao mesmo tempo eles eram encorajados, porque por eles o Espírito ministrava a vida aos que aceitavam a mensagem do Evangelho. A quinta e última parte do versículo vai nos dizer assim: de maneira que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Paulo estava disposto, até ansioso, a viver sobre a sentença de morte, para que os coríntios e todos os cristãos tivessem vida. O contraste era inevitável, de modo que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Para que se ter a vida em Cristo, deve-se primeiro tomar uma decisão, consciente de morrer para os valores do mundo. Paulo se sujeitou à morte para que os outros pudessem viver. Da mesma forma, eles precisariam encontrar a vida fluindo da morte ao se espelharem no Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, versos 8 a 10 nos diz assim: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivendo, como castigados e não mortos, como contritados, mas sendo sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Veja que nossa leitura diária de hoje, o apóstolo Paulo nos ensina e nos fala sobre o verdadeiro evangelho, sobre como é levar a mensagem da cruz. Neste momento, eu quero fazer uma oração por você. Senhor Jesus, Pai amado, Deus querido, obrigada pelas suas palavras de vida eterna. Obrigado, Senhor, pela mensagem da cruz. Senhor, nos ajuda a continuar pregando o Teu Evangelho, a continuar todos os dias matando a nossa carne, sendo perseguidos, mas ministrando o Teu Evangelho e conseguindo alcançar muitas vidas. Senhor Jesus, que este vídeo, Senhor, alcance muitas famílias e que essa oração alcance muitas almas e que Teu Evangelho seja anunciado por toda parte. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.